Bom, boa noite a todos, né? A gente tem a grata satisfação hoje, né, de apresentar o professor Dr. Martim Elviro de Medeiros Júnior, que é digníssimo professor do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, professor do Centro Universitário de Patos, no Piauí, não é isso? Paraíba. E preceptor da Universidade de Toronto. Ele foi gratamente relacionado pela irmã Monique, né? A nossa grande mestra, né, professor? Sem dúvida, professor. Da atenção primária, da APS, do Grupo Santa Marcelina, que hoje está fazendo um excelente trabalho no Benin, né? Um trabalho voluntário, um trabalho que traz para a gente grande satisfação, inclusive a PrEP, né, tem uma ação junto com essa organização da irmã Monique de fazer incentivos, né, essa organização para que o trabalho aconteça também no Benin. O doutor Martim também, acho que é da equipe, né, que trabalha junto com a irmã Monique, né? Então, o senhor fica à vontade, professor, eu vou ficar aqui monitorando as perguntas, o senhor fica à vontade, a gente vai ficar aqui observando, e as perguntas, geralmente, dos colegas, a gente faz uma interrupção, o senhor vai me desculpar, até para a gente apresentar as perguntas, e se o senhor puder responder, exatamente de acordo com o maior prazer, pode interromper a qualquer momento. Eu fico agradecido. Então, se você puder começar, muito obrigado. Uma boa noite. Bons trabalhos. Muito obrigado. Então, o doutor Hércules já me apresentou, né? Então, vamos para a nossa discussão de hoje. Bom, o desafio é que a gente discuta hoje, de uma forma muito simples, alguns tópicos que são extremamente importantes para quem atua na medicina de família e comunidade, né? Que é a interpretação, né, do eletrocardiograma patológico. É lógico que para que a gente tenha uma discussão profícua sobre o eletrocardiograma patológico, a gente tem que ter uma noção básica da eletrofisiologia cardíaca e do eletronormal. Então, os nossos objetivos de aprendizagem, né, hoje seriam uma rapidíssima revisão da eletrofisiologia cardíaca, para que a gente pudesse determinar questões de uma forma muito rápida sobre, né, ritmo, sobre eixo cardíaco, sobre frequência cardíaca. A gente sabe que o que é mais exíguo no dia a dia do médico é o tempo, né? E, geralmente, tanto no consultório privado quanto no público, a gente trabalha com agendas de cerca de 15 minutos, não muito mais do que isso. Então, além de ter o conhecimento, a gente tem que ter a segurança e olhar com uma certa rapidez, né? Um certo olhar de presteza sobre os pontos fundamentais de um eletrocardiograma. Então, a gente vai tentar construir, né, junto com todos os colegas, esses objetivos que seriam avaliar essa eletrofisiologia cardíaca e poder fazer o diagnóstico de 11 patologias que são muito importantes no cotidiano do médico de família, porque ele tem que tomar conduta, ele tem que, muitas vezes, apenas tranquilizar o paciente, muitas vezes ele vai ter que medicar, vai ter que fazer uma coordenação de cuidado com um especialista focal em cardiologia. Então, isso precisa que a gente construa esse conhecimento, né? Então, as patologias que nós vamos discutir além de um pouco do eletronormal, seriam hoje as sobrecargas atriais direita e esquerda, né? Como é que a gente visualiza e o que significa cada uma delas, os bloqueios de ramo direito e esquerdo, né? E o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de segundo grau, Mobitus 1 e Mobitus 2, o BAV total, e a chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, ou síndrome de precitação ventricular, né? Então, vamos a cada uma delas. Primeiro, fazendo uma breve, né, uma citação geral, a gente sabe, né, que o eletrocardiograma é um recurso propedêutico antigo, né? Na década de 20 do século passado, Einthoven ganhava o Prêmio Nobel de Medicina explicando, né, o funcionamento do aparelho, então revolucionário na época, que era o eletrocardiograma. E até hoje esse aparelho é extremamente útil na prática médica, né?
A gente sabe que o coração é um músculo que tem 4 câmaras, né? E essas câmaras e essas células que são essencialmente células musculares, elas funcionam a partir de uma interação dessas próprias células musculares com um conjunto especializado de células que se chamam sistema excitocondutor. Então, a grosso modo, o coração nada mais é, não é, do que um músculo, uma bomba que impulsiona sangue para todo o corpo, né, na grande circulação e na pequena circulação. Isso é feito a partir de 2 movimentos básicos, né, que são a sístole e a diástole, e esse processo eletrofisiológico é garantido pela interação do sistema excitocondutor com essas células que têm essa capacidade contrátil. Muito rapidamente, o que são essas células excitocondutoras, né? Seguindo aqui o mouse, são um conjunto de células especializadas que têm um potencial de ação diferenciado, que disparam estímulos elétricos, né, de uma forma mais fácil, né, a partir do nó sinoatrial, que fica na desembocadura da veia cava, gera um estímulo elétrico, né, que passa primeiro nos átrios, os chamados feixes internodais, tem um pequeno retardo no nó do átrio ventricular, entra aqui nos ventrículos pelo feixe de His, pelo ramo direito, esquerdo e pelas fibras de Purkinje. E eles são grandes, né, supercondutores, né, dessa corrente elétrica. E por que isso tem que acontecer? Porque o coração está em repouso, né? Mas ele tem que trabalhar, ele tem que entrar em sístole e depois em diástole. O que é que faz com que o coração entre em sístole? Não é? Esse sistema elétrico, não é? Atuando, não é? Sobre um conjunto de células que a gente vai representar de uma forma muito simples nessa célula aqui. Imagina que ela tem milhões no nosso coração. A célula muscular cardíaca ela está em repouso. E em repouso ela está polarizada. Né? Como polarizada? Ela tem uma carga positiva do lado externo da sua membrana celular e uma carga negativa, não é, na parte interna. Não é? O que acontece? A partir da excitação, né, do marca-passo cardíaco, que é o nó sinoatrial, um estímulo elétrico começa a priori, né, nos átrios, a atingir todas essas células. E, ao atingir essas células, esses canais de sódio que estão fechados são abertos. E há um fluxo muito violento de sódio para dentro dessa célula, alterando a polaridade. Então, como eu perdi muita carga positiva, e aqui no interior da célula eu ganhei muita carga positiva, eu altero a polarização celular. Né? Então, o que estava polarizado se despolariza. E esse fenômeno de despolarização gera o efeito contrátil muscular. Né? E o coração entra em sístole. Pois bem, quando isso acontece no átrio, essa despolarização, né, eu tenho a sístole. E isso é transformado num registro gráfico, que é o eletrocardiograma, em um papel milimetrado. Portanto, a despolarização atrial, por esse fenômeno da abertura dos canais rápidos de sódio, gera uma deflexão com essa estrutura aqui, como o mouse está mostrando, que a gente chama de onda P. Então, o que seria a onda P? A despolarização atrial, né, provocado por esse fenômeno. Isso é muito rápido, né? Esse sistema excitocondutor consegue fazer com que essas células, com que esse estímulo elétrico, ele vá de cerca de 6 a 8 vezes mais rápido do que numa célula comum, então isso é numa velocidade absurda, né? Nesse momento, né, rapidamente, em poucos milissegundos, esse estímulo elétrico chega aqui no nó atrioventricular. E chegando no nó do atrioventricular, ele sofre um pequeno retardo que tem que acontecer para que haja a sístole atrial e o sangue flua dos átrios para os ventrículos. Né? Então, tem um processo de enchimento ventricular. Rapidamente vencido esse pequeno retardo que o nó do atrioventricular provoca, esse estímulo elétrico vai penetrar pelos ventrículos. Né? Primeiro pelo feixe de His, ramo direito e esquerdo e fibras de Purkinje, gerando a despolarização do ventrículo.
O mesmo fenômeno de abertura rápida dos canais de sódio que aconteceram no átrio ocorre no ventrículo. Só que o ventrículo é uma estrutura mais complexa, tem muito mais massa muscular, né? E onde tem mais massa muscular, tem mais troca iônica e energia. E gera, nesse fenômeno, o chamado complexo QRS, que é a despolarização dos ventrículos. E cada partezinha desse complexo QRS é a despolarização de uma parte do coração. A onda Q é a despolarização do septo interventricular. A onda R é a despolarização da parede lateral do ventrículo. E a onda S é a despolarização do bordo superior do ventrículo. E aí, depois que você tem esse fenômeno, você tem o que nos mantém vivo, que é a sístole ventricular, né? Garantindo a fração de ejeção, toda aquela lei de Frank-Starling que a gente estudou em fisiologia. Porém, depois da sístole, tem que acontecer a diástole. E o que é que vai garantir a diástole? Né? A repolarização que a gente já tinha estudado. E essa repolarização, ou seja, voltar a ter carga positiva e negativa, vai ser feito às custas de energia, de gasto de ATP, através da bomba de sódio, potássio e ATPase. Né? E o coração, ao se repolarizar, né, ele entra em diástole e ele fica naquela sua fase de repouso, né, um repouso ativo, recebendo sangue que está vindo pela pré-carga, ok? Muito bem. Esse processo todo gera deflexões, né? A onda P, portanto, é a despolarização atrial. O complexo QRS é a despolarização ventricular. E essa terceira onda aqui, a onda T, é a repolarização ventricular. Então, a gente podia, né, todo mundo sabe disso, mas enfim. E a repolarização atrial? Ela não é enxergada no eletro. Né? Ela não é enxergada porque ela acontece de forma mais ou menos concomitante à despolarização do ventrículo. E como o ventrículo tem muito mais energia, eu não consigo, o meu eletrodo, que está na minha parede torácica, não consegue enxergar isso. Então, a grosso modo, o que é um eletro? É a visualização em 12 derivações diferentes, um eletro de 12 canais, do fenômeno de despolarização atrial, de despolarização ventricular e, portanto, sístole atrial e sístole ventricular, e da repolarização ventricular, que é a onda T, ou seja, a diástole ventricular. Isso visto de 12 perspectivas diferentes. Isso é o eletro. E veja que genial, isso foi há mais de 100 anos. E eu consigo ter um monte de informações, né? Então, o que é o eletro? É um galvanômetro, né? É um aparelho que consegue medir potencial elétrico a partir de eletrodos na parede torácica do que está acontecendo dentro de cada célula, gerando um potencial de ação. Tá? Muito bem. A partir dessa perspectiva, né? A partir dessa perspectiva, a gente tem aqui o eletro, né? A onda P, que é a despolarização atrial. Entre a onda P e o complexo QRS, a gente tem o segmento PR, que é fundamentalmente a atuação do nódo atrioventricular. Depois, essa onda de despolarização entra pelo complexo QRS, né? Entra pelo ventrículo, gerando o complexo QRS. A onda Q é a despolarização do septo interventricular. Por isso que, às vezes, a gente não vê onda Q, porque o septo tem pouca massa. O tamanho do que eu vejo, o tamanho da deflexão da canetinha traçando um desenho sobre o papel milimetrado é a quantidade de troca iônica. Por isso que a onda Q, ela é uma onda que a gente às vezes nem vê, porque o septo tem pouca massa. Em compensação, a onda R é uma onda muito soberana, né? Por quê? Porque a parte mais exuberante do coração é a parede lateral do ventrículo. E a onda S é o bordo superior do ventrículo. Isso aqui garante sístole. Depois eu tenho um segmento ST, né, até que o coração comece a repolarizar para ter diástole. E aí eu consigo ver a onda T. Então, isso é o eletro. Esses três conjuntos de onda e as retas entre eles. Sempre lembrando que segmento é o espaço entre uma onda e outra. E intervalo, você tem uma onda e uma reta. Tá? Então, a gente tem, né, a onda P, despolarização atrial,
segmento PR, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST e onda T, e ainda temos um intervalo QT. Como é que eu vejo isso? Eu vejo numa perspectiva ampliada. Eu vejo de 12 posições diferentes. Né? Beethoven criou as derivações bipolares, né? Que são D1, D2 e D3, depois as unipolares, né? AVL, AVR e AVR, e depois as derivações precordiais. De um modo geral, na atenção primária, a gente sempre tem um elétron de 12 canais. Eu posso precisar usar em alguns tipos de infarto algumas derivações, né? Derivações à direita, derivações posteriores, mas de um modo geral, eu com um elétron de 12 canais, três derivações bipolares, 3 unipolares e 6 precordiais, de V1 a V6, eu consigo diagnosticar praticamente tudo num serviço de urgência, emergência e mesmo e na atenção primária, com certeza. Então, fazendo essa brevíssima, né, revisão, né, uma discussão, na verdade, tirar um pouquinho a poeirinha, né, do que a gente sabe sobre o eletrocardiograma, a gente vai para a parte patológica do eletro. Antes, né, a gente tem que ver o seguinte, tem 3 informações que eu ponho a minha visão no eletro e eu tenho que ver. Né? Qual é o ritmo do eletro e qual é o eixo cardíaco do eletro, além da frequência cardíaca. Um laudo de um eletro normal tem 9 tópicos. Né? Um laudo de um eletro tem que ter esses 9 tópicos. Eu tenho que ver frequência cardíaca, ritmo e eixo muito rapidamente. Né? Né? Não posso perder muito tempo com isso. Como é que eu vou ver isso? Né? Como é que eu digo que um ritmo ele é regular? Quando eu rodo um elétron, eu vou rodar um D2 longo. Por que o D2? Porque a onda mais perfeita é a onda que mais imita o vetor, né, que é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, quando eu rodo um D2 longo, isso já é assim, né? Eu já peço um elétron, já vem com D2 longo, eu vou ver o intervalo entre uma onda R e outra. E se esse espaço for constante, esse elétron tem um ritmo regular. Então, isso eu tenho que bater o olho. Cadê o D2? Está lá embaixo. Os intervalos R e R são regulares? São. Então, esse ritmo é regular. Né? Isso é muito bom. Outra coisa que eu tenho que ver rapidamente é se esse elétron tem um ritmo sinusal. E aí o nome já vem. Sinusal vem de nó sinoatrial. Ou seja, aquela onda de despolarização começou no canto certo, começou no nó sinoatrial ou não. Porque se o nó sinoatrial começar a falhar, você começa a ter focos ectópicos. Isso gera arritmia. Isso não é bom. Então, como é que eu sei que uma onda é sinusal? Se ela começou com a onda P. Só que a onda P é pequenininha, porque o átrio tem pouca massa. Então, aonde é que eu tenho que ver se tem onda P? Em 3 derivações principais, D1, D2 e AVF. Então, veja, está até circuladinho aqui. Se eu tenho uma onda P simétrica e arredondada, não é? Precedendo o complexo QRS, o meu ritmo é sinusal. Se os intervalos RR são constantes, ele é regular. E, por último, eu tenho que ver o eixo cardíaco. Qual é o eixo cardíaco? É o eixo vetor resultante. Não tem aquele monte de elétrozinho que a gente falou? Qual é o vetor? Quando a gente estudou física, lá no ensino médio, né? Para onde o vetor elétrico ele vai? Vai da região de menor carga para maior carga. Aonde tem maior carga? No ventrículo esquerdo, porque tem mais massa muscular, né? A gente, o ventrículo esquerdo é a parte que tem mais volume de célula muscular. Aonde é que surge a eletricidade? No nó sinoatrial. Portanto, o eixo elétrico é de cima, porque o nó sinoatrial surge lá, para baixo, porque o ventrículo esquerdo está abaixo, da direita para a esquerda. Tá? Quando eu vejo isso é o normal, o meu eixo cardíaco tem que ser assim, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Como é que eu vejo isso no elétron? Eu vejo, não é? Pensando naquele círculozinho de Beethoven, né? Quando eu tenho o D1, uma onda predominantemente positiva, como está aqui, e o AVF predominantemente positiva. Se o meu D1, a onda R é maior do que a S, e se no meu AVF a onda R é maior do que S, meu eixo cardíaco é normal. Então, em menos de 30 segundos, a gente consegue ver se o ritmo é regular, sinusal, e se o eixo cardíaco está normal. Ok?
Sabendo disso, né, e a gente vai treinar isso, né, em alguns outros elétrons, a gente vai avaliar se o elétron é patológico ou não. E aí a gente vai estudar hoje, rapidamente, 11 patologias que o elétron pode te dar no seu consultório de medicina de família, né? Então, o laudo completo, né? E a gente vai para as patologias. As primeiras patologias são as sobrecargas. Tanto faz eu dizer sobrecarga como hipertrofia. Então, vamos lá. O coração é músculo. Se eu vou para um ginásio, uma academia e fico fazendo hipertrofia, né? Se eu fico malhando lá o dia inteiro, né? Levantando peso, o que é que vai acontecer com o meu músculo? Ele vai hipertrofiar. Coração é músculo. Se o coração tem que fazer mais força por algum motivo, pela própria lei de Frank-Starling, se ele tem que fazer mais força do que o normal para jogar o sangue para frente, e ele é um músculo, o que é que vai acontecer com esse coração, com essa célula muscular? Ele vai hipertrofiar. Então, como a gente tem 4 câmaras, algumas condições clínicas podem provocar uma hipertrofia atrial direita ou esquerda, ventricular direita ou esquerda. Por quê? Alguma coisa está fazendo uma dessas 4 câmaras, ou às vezes até elas combinadas, terem que fazer mais força na sístole para o sangue fluir, né? Seguir o seu caminho, do átrio direito para o ventrículo direito, e daí para a pequena circulação, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e daí para ir a grande circulação. Que fenômenos são esses e como é que eu enxergo eles? Então, vamos lá. As sobrecargas atriais e ventriculares. Então, lembrando, ó, a morfologia, olha aqui o mouse, a morfologia da onda P, que a gente já viu que é a despolarização atrial. Ela é simétrica e arredondada. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse registro gráfico no eletro, ele é sobre um papel milimetrado, todo mundo sabe disso. E que ele tem uma grandeza, uma ordem horizontal e uma vertical. A grandeza horizontal é o tempo. Cada quadradinho desse milimetrado, ele mede 0,04 milissegundos. Então, nesse sentido aqui, ó, no eixo horizontal, cada quadradinho desse. Então, se um mede 0,04, 2 mede 0,08, 3 mede 0,012, e é por aí, 0,16, 0,2, e por aí vai. No eixo vertical, eu meço a amperagem. Quanto de energia está se desenvolvendo ali. E cada quadradinho nesse eixo vertical aqui mede 0,1 milivolt. Então, eu tenho que olhar, além da frequência do ritmo e do eixo, a onda P nessas derivações que são mais fáceis de ver, D1, D2 e AVF, né? Principalmente D2, e ver se a onda P tem uma morfologia normal, ou seja, se ela é simétrica e arredondada, e aí ela tem que cumprir a regra. Qual é a regra da onda P? Ela não pode medir na sua altura mais do que 2,5 quadradinhos. Ou seja, ela não pode ser superior a 0,25 milivolts. E ela não pode ter na sua largura mais do que 3 quadradinhos. Ou seja, quando 3 quadradinhos é 0,12, ela não pode medir 3, ela tem que ser menor do que 0,11 milissegundos. Então, o que é uma onda P normal? É uma onda menor do que 0,25 milivolts na sua altura e menor do que 0,11 milissegundos na sua largura. Quando isso não é obedecido, essa onda P, que é átrio, está hipertrofiado. Isso não veio ao acaso. Alguma doença hipertrofiou o meu átrio e eu vi, através do registro gráfico no eletrocardiograma, esse fenômeno. Vamos ver isso na prática. Então, vamos lá. Primeira patologia, sobrecarga atrial direita. Eu sei que o D2 e o V1 são ondas boas para eu ver o átrio. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Uma onda P mais alta. Aqui está ruim de ver, né? Porque, na verdade, é um registro gráfico, né? Um registro de um livro, né? Ele está maior do que 2,5 quadradinhos. É uma onda P muito alta. Quando a onda P está muito alta, principalmente em D2 e V1, a minha onda P está alta, eu tenho uma sobrecarga atrial direita, ou uma hipertrofia. Ou seja, meu átrio direito
está maior do que deveria. E como ele tem mais célula do que deveria, ele gerou uma onda mais alta. Ele extrapolou o teto da onda P, que é 0,25 milivolts, ou seja, 2 quadradinhos e meio. Isso não veio do acaso. Olha que coisa bonita. Quem gerou isso? Alguma situação que fez com que o átrio direito tivesse que fazer mais força. E aí, qual é uma das principais causas? A lesão de tricúspide. Por que tricúspide? Porque a válvula tricúspide separa o átrio direito do ventrículo direito. Se ele tem algum problema, meu átrio direito vai ter que fazer mais força. Ele é músculo. O que é que ele vai fazer? Ele hipertrofia, ele sobrecarrega. Como é que eu enxergo isso? Uma onda P alta. Aonde? D2 e V1. Outra coisa que pode provocar isso é um problema na pequena circulação, a hipertensão pulmonar, que aí vai sobrecarregar não só o átrio, mas como o ventrículo. Mas eu começo a enxergar pelo átrio. Ok? Então, ó, nada do que a gente vai dizer é por acaso. Tudo tem uma explicação. A gente pode até não saber, mas tem uma explicação. Então, por que tem sobrecarga atrial direita? Lesão tricúspide, hipertensão pulmonar, algum problema na parte direita do coração. Né? E aí, eu, enquanto médico de família, vou ter que investigar. O paciente tem clínica, não tem clínica, é um processo crônico, eu vou investigar. Não vou mandar ele direto para o pronto-socorro. Eu vou avaliar essa situação. Né? E vou conduzir propedeuticamente a melhor forma de conduzir, às vezes com uma consulta com um especialista focal, às vezes a gente vai conduzir, vai depender da causa, né? Um eco vai cair bem aí, né, para eu ver se ele tem uma lesão de tricúspide, coisa até mais simples, ó. Eu tenho que me lembrar da semiologia. Aonde é que está o foco tricúspide? No quarto, espaço intercostal, entre o quarto e o quinto, na linha paraesternal direita. Então, eu vejo, não é, uma hipertrofia de átrio direito, eu dou uma caprichada na ausculta, não é, do meu foco tricúspide, porque ali pode estar um problema. Ok? Então, o bonito do eletro é que você vai ter que começar a juntar um monte de coisa, fisiologia, semiologia, propedêutica, para ajudar a pessoa que você está cuidando. Né? Muito bem. Então, aqui uma sobrecarga atrial direita, dá para ver melhorzinho aqui, ó. D2, olha o tamanho dessa onda P. Tem quase 5 quadradinhos, ó, de altura. O limite dela é 2,5. Ó, em V1, mais do que 5. Então, essa onda P está esquisita, ela está alta. Qual é o diagnóstico? Sobrecarga atrial direita. Ok? E a sobrecarga atrial direita? Se o problema da sobrecarga atrial direita é a altura, extrapolou o limite da altura da onda P, a sobrecarga atrial direita é a largura. Qual é o limite de largura de uma onda P? 3 quadradinhos, só que não é mais milivolt, porque a ordem de grandeza medida no horizontal é tempo. Tá? Então, cada quadradinho é 0,04 milivolts. Minha onda P tem que ser menor do que 3 quadradinhos, tem que ser menor do que 0,11 milissegundos. Se tiver 3 quadradinhos, 3,04 é 12. Então, minha onda está larga. Isso vai significar uma sobrecarga atrial esquerda. E aí tem uma coisa que adora cair em concurso, né? Que é o chamado índice de Morris, que você tem, né, muitas vezes em D2, essa onda alargada, acima de 3 quadradinhos, e você tem em V1 uma onda P com uma concavidade para cima e uma corcova para baixo. Não é condição sine qua non ter Morris para ter sobrecarga atrial esquerda. Basta ter onda P larga, mas se ela vier, ela é a cereja do bolo. Tá? E aonde é que eu vejo? O mesmo lugar, D2 e V1, são os lugares primordiais para eu ver. E aí, ó, que raciocínio interessante. E quem é que está causando isso? Algum problema na parte esquerda do coração. Alguma coisa que está fazendo o meu coração, a parte do átrio esquerdo, ter que contrair com mais força. E aí a gente tem a hipertensão arterial. Quem é mais comum? Hipertensão arterial ou hipertensão pulmonar? É lógico que é arterial. Então, quem vai ser mais comum? Sobrecarga atrial direita ou esquerda? Pelas hipertensões, a esquerda. Né? Qual é a válvula que está envolvida entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo? O foco mitral.
estenose mitral. Aonde é que eu vou caprichar na ausculta cardíaca para ver se tem alguma lesão ali, algum soprinho mitral? Ictus cordis, lembra? Quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular, foco mitral. Então, como é que eu vejo? Átrio é onda P. Onda P alta, sobrecarga atrial direita. Onda P larga, sobrecarga atrial esquerda. Aonde eu vejo D2 e V1. E aí eu vou avaliar se o paciente tem clínica, se o paciente não tem clínica, e vou conduzir o caso da melhor forma possível. Tá bom? Às vezes eu vou só melhorar o controle da hipertensão desse paciente, né? Dessa pessoa. Bom, aqui na prática, não é uma sobrecarga atrial, não é? Esquerda, ó, o Morris aqui, ó, uma onda P, uma corcova para cima e uma para baixo. Ó, o D2, a onda P larga, ó, maior do que 3 quadradinhos. Onda P larga é sobrecarga atrial esquerda. Eu vou pensar em quê? Hipertensão arterial. Eu vou pensar em problema de mitral. Aonde é que eu escuto a mitral? Quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. Exame que vai me ajudar. Ecocardiograma para ver se tem alguma valvulopatia. Ok? Não é uma urgência médica. Tudo bem? E aqui um pouquinho do resumo. Sobrecarga atrial esquerda, onda P larga, maior do que 0,11. Sobrecarga atrial direita, onda P alta. Tá? E as sobrecargas ventriculares, que são, né? O átrio é importante, mas a parte nobre do coração é o ventrículo, né? Quando está estudando um paciente com insuficiência cardíaca, qual é o indicador mais importante? É a FEV, é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, quem manda no negócio é o ventrículo, né? Mas eu tenho que ter uma visão primeiro fisiológica para poder fazer o diagnóstico patológico primeiro. Veja, aonde é que o V1 está? Quando eu coloco lá, né? Quando eu estou colocando as derivações, V5 e V6, né, as derivações pré-cordiais, eles estão mais à esquerda e mais embaixo do coração. E V1 e V2 estão mais acima e mais à direita. Então, o vetor resultante se aproxima muito mais de V5 e V6. E pela lei da física, quando o vetor se aproxima, as deflexões são positivas. Então, predomina a onda positiva. Como é que é chamada a onda positiva do complexo QRS? Onda R. E V1 e V2, onde é que eu coloco esses eletrodozinhos? Mais acima, mais abaixo, desculpa, mais acima e à direita. Então, predominam ondas S. Né? Então, uma das coisas que eu tenho que ver é que a velocidade de repolarização, a normalidade de repolarização é que em V1 deve predominar a onda negativa no complexo QRS, onda S, e gradativamente eu vou ter um aumento da onda R, que geralmente atinge seu pico máximo em V5, mas às vezes pode ser V6. Então, veja, aqui predomina ondas R, e no comecinho, principalmente em V1, V2, deve predominar ondas S. Isso é o normal. Para eu saber o patológico, eu tenho que sempre me lembrar do normal. E para eu não decorar, eu tenho que entender. Por que V5 e V6 tem que predominar a onda positiva R? Porque ela está à esquerda e abaixo, o vetor está se aproximando. Por que V1 e V2 tem que predominar a onda negativa, que é a S? Porque ele está mais à direita e acima, então o vetor está se afastando, eu gero deflexões negativas. Ok? Vamos ver o patológico agora. O que é que causa sobrecarga do ventrículo esquerdo? E a sobrecarga do ventrículo esquerdo é uma coisa tão importante, né? Saiu em abril desse ano, né, o novo consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Não estamos mais seguindo a 7ª diretriz, temos o consenso da SBC, né, de 2020, que só foi publicada agora em abril de 2021. E tem lá, já tinha desde o 7º, tem no 7º Joint, tem o consenso europeu. Todo paciente hipertenso eu tenho que fazer o quê? Ver se ele tem lesão de órgão-alvo. Qual é a lesão de órgão-alvo clássica de um paciente hipertenso? É a sobrecarga ventricular esquerda. Então, tanto é que a principal causa de sobrecarga de ventrículo esquerdo é a hipertensão arterial. Tá? Disparado. Mas quais são os outros fenômenos que podem gerar uma sobrecarga ventricular na parte esquerda do coração?
né? Então, estenose ou insuficiência mitral e aórtica, ou miocardiopatia hipertrófica que pegue mais o lado esquerdo do coração. Ou seja, eu vou ter que fazer com que o meu coração tenha que fazer mais força, meu ventrículo esquerdo, para jogar o sangue pela aorta. Se ele faz isso, ele hipertrofia. A hipertensão arterial, o que é? É o aumento da resistência vascular periférica na aorta, fundamentalmente. Se eu tenho um aumento da resistência vascular periférica, meu ventrículo vai ter que fazer mais força. Ele é músculo. Se ele faz mais força, ele hipertrofia. Então, o que já era grande, porque o ventrículo esquerdo já era maior que o esquerdo, que o direito, vai ficar maior ainda. E aí, como é que eu vou ver isso? Eu vou ver a idade exacerbada. Porque V1 não tinha que ter uma onda para baixo, mas tem uma onda muito para baixo agora. E V5 e V6 não tinham que ter uma onda para cima, tem uma onda muito para cima. Então, aumentou o que já era grande. E aí, a própria diretriz de hipertensão coloca como ponto fundamental o índice de Sokolov-Lyon, que é o quê? A soma dos quadradinhos de V1, ou seja, a soma da milivoltagem da onda S em V1, com a soma da milivoltagem da onda R positiva de V5 ou V6. Qual é a que eu escolho? A que tiver maior. Então, S de V1 mais R de V5 ou V6, se eu somar esses quadradinhos, isso for superior a 35, meu coração, meu ventrículo esquerdo está hipertrofiado. Então, ó, cada quadradão, aqui tem 5 quadradinhos, aqui, ó, 5, 10, 15, e aqui eu vou somando. Né? Se isso ultrapassar 35, eu tenho sobrecarga de ventrículo esquerdo. Olha que coisa interessante. O que é que eu estou vendo? Um ventrículo esquerdo hipertrofiado. Como é que eu vejo isso? Sokolov-Lyon. E olha aqui, ó, que coisa interessante. Um Morris aqui, ó. O que é que esse paciente tem? Uma sobrecarga atrial esquerda e uma hipertrofia ventricular esquerda. Toda a parte esquerda do coração, não só o ventrículo, como o átrio, também está esquerdo, está hipertrofiado. Os canadenses veem muito por isso aqui, o AVL, né? O L é de left, é esquerda, né? Então, se eu tenho essa onda R em AVL, né, a onda positiva, maior do que 11 quadradinhos, também já configura uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Mas, o clássico, Sokolov, eu pego quantos quadradinhos eu tenho em V1, e somo quantos quadradinhos eu tenho em V5 ou V6, o que for maior. Se a soma for maior do que 35, meu paciente tem sobrecarga ventricular esquerda. Aí pode ser hipertrofia, pode ser hipertensão, mais comumente, pode ser lesão de mitral, pode ser lesão de aorta, pode ser uma miocardiopatia dilatada. Não é também uma urgência, eu vou investigar. Ok? E a sobrecarga do ventrículo esquerdo? Essa é mais delicada. Por quê? Lembra, sobrecarga ventricular esquerda é a exacerbação da normalidade. A sobrecarga de ventrículo direito vai ser uma situação que eu vou desviar o meu vetor. Geralmente, o ventrículo direito vai ter mais massa muscular do que o esquerdo. Irmã Monique diria, isso não é de Deus, né? Uma brincadeira. Isso não é nada normal. Então, tem alguma coisa aí provocando esse fenômeno. Quais as possibilidades? Tetralogia de Fallot, hipertensão pulmonar, insuficiência tricúspide, insuficiência pulmonar, uma patologia congênita muito difícil de operar, que são a drenagem anômala das veias pulmonares, uma formação cardíaca importante. Então, veja que são doenças, principalmente do lado direito, mais sérias, né, que geram com que o meu ventrículo direito ultrapasse o tamanho do ventrículo esquerdo. Ou seja, mude o eixo cardíaco para lá. E como é que eu vou enxergar isso? Eu bato o olho nesse elétron, está até bonitinho assim, não está alterado. Mas eu olho em V1 aqui, ó, predomina de onda positiva. Não pode ser. Essa onda, em V1, tinha que ser negativa. Em V5 e V6, essa onda tinha que ser bem mais positiva. V5 e V6 tem que predominar a onda positiva, não pode ser ISO, assim, elétrica. E V1 não pode predominar a onda R. Se eu tenho um vetor maior, olha que coisa interessante. Se eu tenho um vetor maior, ou seja, um tamanho de uma onda R, V1,
maior do que em V6 e V5, isso significa que o meu eixo desviou para a direita, que eu tenho mais massa muscular no ventrículo direito do que no esquerdo. E eu tenho que ir atrás da doença. Pode ser uma insuficiência tricúspide, pode ser uma insuficiência pulmonar, pode ser uma hipertensão pulmonar, pode ser uma comunicação interatrial. Por isso que é mais raro. E é mais raro e é mais grave. Não é uma urgência se o paciente estiver hemodinamicamente estável, mas eu vou ter que investigar. Ok? Então, é assim que eu enxergo uma sobrecarga direita. Há um predomínio de ondas R em V1 e V2, principalmente em V1. Não pode. Uma onda R maior em V1 do que em V5 e V6 significa que o meu eixo está desviado para a direita. Tá? Aqui o Sokolov, que eu já tinha falado, e aqui o exemplo da sobrecarga ventricular direita. Olha o tamanho dessa onda R em V1. Ah, mas V5 está grande, Martim, também está positiva, mas em V1 é maior do que V5 e V6. Não pode. Meu eixo está desviado para a direita. Tem alguma coisa fazendo que meu ventrículo direito trabalhe tanto, faça tanta força, que ele está maior do que o ventrículo esquerdo. Isso não é anatômico. E vai gerar, né, no futuro, problemas sérios para esse paciente. Muito bem. Discutir essas 4 patologias primeiras, né, não principais, as primeiras, sobrecarga atrial direita e esquerda, sobrecarga ventricular direita e esquerda, vão para outras patologias também muito sérias, né? Os bloqueios de ramo. E vamos estudar os 2 principais, né? Os bloqueios de ramo direito e esquerdo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos entender. Então, a gente já lembrou rapidinho aqui o que é o sistema excitocondutor, né? Então, você tem o nódo sinoatrial, os fibras internodais, o nódo AV vem pelo feixe de Rhys e depois o ramo direito e esquerdo. O que é que acontece no bloqueio de ramo direito? O nome já diz. O ramo direito sofre algum bloqueio. O que é que provoca isso? A propriedade, um infarto nessa região, né? Uma miocardiopatia chagásica, uma miocardiopatia dilatada, alguma patologia simplesmente impede ou obstrui esse sistema excitocondutor. E essa despolarização vai acontecer numa velocidade muito menor, por contiguidade. Ela não é facilitada por essa autoestrada que é o sistema excitocondutor. Então, o que é que vai acontecer? Como é do lado direito, eu estou pegando mais V1, eu vou ter essa figura de R' no meu V1. Então, eu tenho um aumento do complexo QRS e eu tenho essa figura patológica, que é o R, o R' forma um M, não é? Classicamente em V1. Por que formou um M? Vamos entender. Porque a despolarização aconteceu em 2 momentos distintos, né? Aconteceu pelo sistema excitocondutor esquerdo e depois por contiguidade de uma forma mais lenta do lado direito. Então, isso gerou uma falta de sincronia de despolarização. Como isso aconteceu do lado direito, a lesão patognomônica vai acontecer em V1, ou seja, a onda R'. Tá? E do outro lado, digamos assim, das derivações precordiais, eu vou ter um QRS alargado, eu vou ter essa onda S empastada, mais barrigudinha aqui, ó. Então, se eu tenho em V1 uma onda RR' e em V6 um QRS alargado, com essa onda S aqui empastada, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Isso pode ser uma emergência médica, se o paciente tiver com alteração hemodinâmica, se o paciente tiver com dor precordial, que ela pode, tanto à esquerda quanto à direita, mascarar a interpretação de um eletro. Então, muitas vezes, essa situação vai fazer com que haja repercussões hemodinâmicas e eu precise de uma avaliação do cardiologista, muitas vezes, no pronto-socorro, né? Então, isso é o fenômeno do bloqueio de ramo direito. Então, é o RR' em V1 e o QRS empastado em V6, principalmente essa barriguinha aqui que forma a onda S em V6. Então, RR' em V1
empastamento em V6, alargamento do QRS. Para uma coisa que, às vezes, a gente tem coisa que tem que decorar mesmo, não tem jeito. Qual é o limite do tamanho da onda P? É 3 quadradinhos, ou seja, 0,11 milissegundos. QRS é a mesma coisa. Um QRS não pode, desde a onda Q até a onda S, muitas vezes eu não vejo a onda Q, eu vejo só o RS. Mas eu não posso ver no complexo QRS, sendo ele completo ou não, maior do que 3 quadradinhos, ou seja, 0,12 milissegundos. E aqui, ó, você tem 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3. Então, você tem um QRS alargado com empastamento de S e R R' em V1. Bloqueio de ramo direito. Você fez o diagnóstico. Ok? Aqui, um elétron normal, assim, um elétron de verdade, né, com R R', empastamento de V6. Bloqueio de ramo direito. Esse paciente você não pode dispensar para ir para casa. Geralmente, ele vai ter repercussão hemodinâmica, a gente vai pedir uma avaliação do pronto-socorro imediata. Tá? O que causa bloqueio de ramo direito? Milhares de coisas. E aí ele vai ter que ser investigado. Ele pode ter uma isquemia cardíaca, ele pode estar infartando ou ter um infarto prévio, ele pode ser um paciente Chagas, que eu vou ter que pedir sorologia para Chagas, ele pode ter uma miocardite viral, né? Ele pode ter uma série de patologias, ok? E aí vai ter que ser investigado, né, da mais comum para menos comum. O bloqueio de ramo esquerdo é o mesmo fenômeno do outro lado, do ramo esquerdo do ventrículo. Algum fenômeno gera uma obstrução no meu ventrículo esquerdo. E aí eu vou ter, de novo, por contiguidade, a despolarização em 2 momentos. Isso vai gerar em V6 a chamada onda em torre, com entalhe em V6. E um alargamento do V1. Então, eu vou ter alargamento do V1 e onda T e uma onda em torre em V6. É um bloqueio de ramo esquerdo, né? Classicamente, um paciente com precordialgia e bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho que considerar que está infartando, né? E eu vou ter que entrar com Monabis para ele, o tratamento do infarto, né? Então, aqui outro desenhozinho mais bem feito, né? Um QRS alargado. Por que alargado? Porque mede mais do que 3 quadradinhos em V1. E uma onda em torre com entalhe em V6. Bloqueio de ramo esquerdo. Esse paciente tem que ir para o pronto-socorro. Ok? Aqui, alargamento. Aqui fez um entalhe tão grande que parecia um M, né? Não ficou aquele desenho clássico de torre. Mas é um M ou uma torre, alargamento de V1, bloqueio de ramo esquerdo. Ok? E aí as patologias que podem provocar, cardiomiopatia hipertensiva, a própria hipertrofia do ventrículo esquerdo, que a gente já sabe observar, miocardite, envelhecimento, chagas, infarto, tudo isso pode provocar bloqueio de ramo esquerdo. E por fim, nessa nossa conversa sobre essas patologias mais frequentes, a gente tem as chamadas bloqueios atrioventriculares e a precipitação ventricular. De novo, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia normal. O que é isso aqui? É a onda P, tá? A onda P a gente já sabe que é despolarização atrial. Depois eu tenho o segmento PR. Quem é que atua fisiologicamente gerando esse segmento PR? O nó do AV, né? A soma da onda mais o segmento dá o intervalo. E eu tenho que ver, principalmente no D2, se a soma dessa onda P mais o intervalo PR está dentro de um limite de tempo. Não pode ser menor do que 3 quadradinhos, ou seja, menor do que 0,12, nem pode ser maior do que 5 quadradinhos, ou seja, maior do que 0,20 milivolts, porque 4 vezes 0,05 é 0,2. Olha que coisa perfeita o coração. O limite do intervalo PR tem que ser de 3 a 5 quadradinhos. Ou seja, como cada quadradinho mede 0,04, de 0,12 a 0,20 milissegundos. Se isso tiver encurtado, eu tenho uma síndrome de precipitação. Se isso tiver alargado, eu tenho um bloqueio atrioventricular. E vamos entender quando é patológico e quando é uma urgência, e quando é uma coisa que é mais tranquila, que eu consigo administrar e tranquilizar o meu paciente no consultório, ok? Então, vamos lá. Começando por uma patologia que quem faz sala de parto, pediatra,
a puericultura, e mesmo a gente faz puericultura na atenção primária, como médico de família, a gente vê muito. O que é que acontece? Muitas vezes, não é uma situação de uma malformação congênita, uma pequena alteração na estrutura cardíaca. O que acontece? Qual é a função do nó do AV? A gente já discutiu, né? Dá uma seguradinha na onda de despolarização para dar tempo à onda de despolarização gerar sístole atrial para que o ventrículo bata com mais sangue dentro. O que é que acontece? Algumas crianças, principalmente, nascem com um atalho aqui, ó. É o chamado feixe de Kent. Essa onda, que tinha que sofrer um certo retardo no nó do AV, passa direto aqui e vai despolarizando os ventrículos. Como despolariza mais rápido é tempo. Tempo é onda milimetrada mais curta, menos do que 3 quadradinhos. Então, quando eu vejo um intervalo PR menor do que 3 quadradinhos, né, eu tenho um síndrome de Wolff-Parkinson-White, né, ou síndrome de precitação ventricular. Isso geralmente é observado já na maternidade. A criança não consegue sugar bem a mama, fica meio roxinha, geralmente pode ter taquicardia. Então, o cara da puericultura já fica esperto ali. A criança não está ganhando peso na sua puericultura, fica esperto, roda um eletro, ela pode ter Wolff-Parkinson-White. Às vezes é muito leve, você vai diagnosticar na adolescência, adulto, jovem, mas geralmente é uma doença pediátrica, as mais graves, principalmente, que você vai diagnosticar na consulta de puericultura ou na própria sala de parto, né? Então, você vê aqui, ó, simplesmente não tem quase espaço. Tá ruimzinho de ver, aqui tá pequenininho, né? Mas ó, a onda P junto com o complexo QRS. Não tem um intervalo de 3 quadradinhos. E fez uma barriguinha aqui na onda R. Essa barriguinha aqui na onda R chama onda delta. Então, o intervalo PR menor do que 0,12 e essa pequena deflexão nessa onda R pós diminuição do intervalo PR, eu vou dar o nome de síndrome de precitação ventricular. E eu vou ter que medicar, né? Essa criança vai para um pronto-socorro, vai fazer um tratamento antiarrítmico e muitas vezes vai fazer a ablação desse feixe. Ele vai queimar, né, cauterizar esse atalho para que que a onda de despolarização siga o caminho normal, que é o sistema excitocondutor. Ok? Isso é a síndrome de precitação ventricular. É rara, mas a gente tem que estar preparado que às vezes aparece. E aí vem para patologias mais comuns, que são os bloqueios. Se a síndrome da precitação ventricular é aquele intervalo PR menor do que 3 quadradinhos, ou seja, menor do que 0,12, o bloqueio atrioventricular, o nome já diz, é o bloqueio. Eu vou ter um intervalo PR maior do que 5 quadradinhos, 5 vezes 0,4, ou seja, maior do que 0,2, né? E aí ele pode ser muito benigno, e pode ser uma urgência que eu tenho que ir dentro da ambulância, né, porque esse paciente vai parar na minha frente. Então, existe o BAV de primeiro grau, que é muito benigno, é um achado. O BAV de segundo grau, Mobitz 1, que também é benigno, né, tem uma tendência a nunca complicar. O BAV de segundo grau é importante, eu vou ter que tratar, eu vou ter que procurar consulta com o cardiologista. E o BAV de terceiro grau, que é uma urgência, uma emergência médica. Então, vamos reconhecer cada um desses BAVs, ok? Então, o que é um intervalo, o que professor, é um BAV de primeiro grau? Pois não. Professor, boa noite. Boa noite. Nós estamos completando agora 1 hora. O senhor acha um momento importante para a gente dar uma pausa? Eu fico à disposição. Eu levo... Uma pausa leve de 5 minutos, só para a gente ir ao banheiro, tomar água. Combinado, pode ser? Perfeito. Pode ser. Ok, então a gente volta 22h05, pode ser? Combinadíssimo, professor, estou à sua disposição. Muito obrigado, viu? Peço desculpas. É isso. Professor. Pois não, professor. Professor, podemos? Podemos. Então, vamos lá. Bom, na reta final já.
as últimas 4 patologias, né, como a gente já discutiu, vão determinar essa nossa avaliação, né, sobre esse intervalo PR, que não é nada mais, nada menos, né, aqui, ó, a onda P, que é a despolarização atrial, mais o intervalo PR, que é a atuação fisiológica do nódo AV. Qual é o limite? O limite é a largura desse fenômeno, né, do intervalo PR. Ele não pode ser menor do que 0,3. Se ele for menor do que 0,3 quadradinhos, cada quadradinho é 0,04, é menor do que 0,12. Caracteriza a síndrome da precitação ventricular ou Wolff-Parkinson-White. O outro extremo é esse intervalo PR muito largo. Então, você vê aqui, ó, a onda P, né? Olha aqui o mouse, onda P, complexo QRS. Se eu começar a contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho da onda P, mais o meu segmento PR, até começar o complexo QRS, eu tenho sempre mais do que 5 quadradinhos. Isso caracteriza, de forma sustentada, um BAV de primeiro grau. Um intervalo PR constantemente maior do que 0,20 milissegundos, ou seja, 5 quadradinhos. E aí, uma situação que às vezes a gente tem que fortalecer é que isso é um achado, isso não tem significado clínico. Não tenho que encaminhar para o cardiologista, não tenho que pedir eco, não tenho que mandar muito menos esse paciente para o cardiologista, né, nem para o pronto-socorro. Então, dizer, seu José, dona Maria, isso é uma coisa normal do coração da senhora. A gente vai continuar tratando aqui sua hipertensão, sua dislipidemia, enfim, vai fazer o eletro como a gente tem que fazer, né? A gente geralmente vai fazer a estratificação do risco cardiovascular a cada 2 anos, então vai pedir um eletro de rotina, mas tranquiliza, né? Porque às vezes tem eletro que já vem com aquele laudinho ali. Aí vem bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O paciente chega pressionando o médico. E aí você tem que ter segurança de dizer, ó, é constante isso aqui, isso é benigno, isso não, o senhor vai viver 120 anos por isso aqui. E tranquiliza e passa segurança para a pessoa que você está tratando, tá? Às vezes, né, o que é uma travadinha aqui? Bom, intervalo PR sempre aumentado, sempre maior do que 5 quadradinhos, desde a onda P até o início do complexo QRS, de forma constante. Intervalo PR aqui dá mais do que 5 quadradinhos, que deu 0,26 milissegundos, né? Então, ok? Benigno. Aí vai para o BAV de segundo. Então, vamos lá. O BAV de segundo grau, ele pode ser dividido em MOBITS 1 e MOBITS 2. O que é o MOBITS 1? É que o intervalo PR geralmente começa normal, tá? Ó, menor do que 0,20, vai alargando até falhar. Por que falhou? Porque teve a onda P aqui, ó, e aqui não gerou o complexo QRS. A gente diz brincando assim, ó, piada meio, não sei se é de bom gosto, mas enfim, é o plantonista que chega no primeiro plantão, ele chegou antes da hora. No segundo dia, ele já deu uma atrasadinha. No terceiro, ele atrasou mais. No quarto, ele não veio, ele faltou. É benigno, ok. É um BAV de segundo grau MOBITS 2, né? A gente brinca com os alunos. O aluno chega na hora da aula, depois vai atrasando, chega na metade da aula, não vem. Isso é um BAV de segundo grau MOBITS 2, fazendo uma metáfora, né? Uma brincadeira entre a onda P e o complexo QRS. É benigno também. Não vai precisar quase nunca de medicação, né? Eu vou investigar com mais cuidado esse eletro, né? Essa pessoa, às vezes, peço um eco, mas é uma patologia benigna. Esse cara não precisa ir para um pronto-socorro, de modo algum, tá? Eu vou alargando o PR até, às vezes, ele falhar, tá? O BAV de segundo grau MOBITS 2, então, veja que parece até mais benigno, mas, na verdade, é uma patologia mais grave, porque pode evoluir para o BAV de terceiro grau ou BAV total. O que é o BAV de segundo grau MOBITS 2? Intervalo PR normal, 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 e um súbita falha. Então, é aquele cara que nunca falta o plantão, nunca chega atrasado. Chega na hora, chega na hora, chega na hora e falta.
É grave, esse cara não atrasa. Então, é uma patologia de maior monta, não é? Não é uma urgência e emergência. Se tiver repercussão hemodinâmica, vai para o pronto-socorro, mas eu vou ter que investigar esse paciente, né? Ele pode evoluir para um BAV total, e se tiver repercussão hemodinâmica, ele vai para o pronto-socorro, tá? Se não, vamos fazer um eco, vamos ver se faz um Holter, depende do local que você tem e da propedêutica armada que você tem, ok? É uma patologia mais grave, tá? E, de fato, o BAV, né, os eletrofisiologistas falam isso, o nome mais correto, bloqueio, só poderia se dar no BAV de terceiro grau, porque o que acontece? Simplesmente o nó do AV, lembra, que separa a despolarização do átrio para o ventrículo, não deixa a onda passar. A onda de despolarização vem, despolariza o átrio, ou seja, gera uma onda P e morre no ventrículo. E morre no nó do AV, não passa por ventrículo. Aí o que é que o ventrículo, ele também, né, ele tem que contrair. O que é que acontece? O nódo sinoatrial começa a gerar focos ectópicos no RIS, no ramo direito e esquerdo. Então, há uma completa dissociação entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular. É uma anarquia. E o coração vai ter muita repercussão hemodinâmica. Esse paciente pode chegar em síncope para você, pode chegar torporoso. Você roda um eletro, você não entende nada. Mas o que é isso? Uma onda P, ó. Vê que a onda P aqui tem uma frequência, ó, e a onda T tem outra frequência. Por quê? Quem está gerando a onda T, não, desculpe, o complexo QRS, é um foco que não veio do nódo sinoatrial. Por quê? Porque o nódo AV, né, o nódo atrioventricular, de fato bloqueou aquela onda. Então, há uma assincronia, e tudo que o coração é síncrono. O coração é um relógio perfeito, né? E se isso acontece, esse paciente corre risco de morte. Ele tem que ser encaminhado, ele vai imediatamente no pronto-socorro, né? Muitas vezes vai passar um marca-passo temporário, né? Fazer até que ele tenha condições mínimas, né? A unidade coronariana, para fazer uma intervenção mais definitiva com marca-passo definitivo. Então, isso é uma baita urgência cardiológica e, graças a Deus, rara. Tá? Bom, então, rapidamente, né, de uma forma muito sucinta, né, a gente discutiu algumas patologias que você pode ter lá no seu consultório, né? Uma sobrecarga atrial direita, uma sobrecarga atrial esquerda, uma sobrecarga ventricular direita, uma sobrecarga ventricular esquerda, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo, uma síndrome da precitação ventricular ou síndrome de Wolff-Parkinson-White, um BAV de primeiro grau, um BAV de segundo grau MOBITS 1 e MOBITS 2 e, por último, um BAV de terceiro grau, que alguma literatura também chama de BAV total. Tá? E aqui é uma urgência, ele vai ter que fazer marca-passo, colocar, chamar resgate e você ir dentro da ambulância com esse paciente. Se ele parar, você ambusa, você entuba, você tem que fazer o tratamento que for necessário, né, para que ele não evolua para o óbito rapidamente, ok? Bom, essas são as referências, né? Peço desculpas por alguma coisa, eu falo muito rápido, mas o assunto era muito desafiador, né? Eu já falo rápido, tive que falar um pouquinho mais rápido e fico à disposição, né, do Dr. Hércules, dos colegas, para alguma coisa que esteja ao meu alcance, tá bom? Ei, professor, a gente, a princípio, não teve nenhuma dúvida em relação à sua apresentação, os participantes não apresentaram no chat nenhuma pergunta. Eu penso que a gente pode fazer, então, a doutora Sandra, acho tão difícil ler o eletrocardiograma. Posso fazer um comentário? Eu acho, Sandra, né, colega? É uma questão de seguir essa sequência aqui, ó. Eletro, de fato, no primeiro momento, a gente fica achando que é uma coisa muito complexa, mas se eu
talvez um dos segredos seja entender o que eu estou vendo, né? Saber que cada onda tem um significado e seguir essa frequência aqui, ó, seguir essa sequência. Como é que eu determino frequência cardíaca? Como é que eu determino o ritmo? Como é que eu determino o eixo? E depois eu conto essa historinha. A onda P está normal, toda onda, eu tenho que falar o seguinte sobre ela. A morfologia, a altura e a largura, né? E saber aquela divisão que as derivações precordiais têm que predominar ondas negativas em V1 e positivas em V5 e V6. E tem um quadrante que é meio mágico no coração, que é o quadrante ínfero-esquerdo. Muita coisa de frequência, ritmo e eixo eu determino pelo quadrante ínfero-esquerdo, que é delimitado pela onda D1, pela AVF e pelo D2. Sandra, se eu souber isso, né, e pegar eletro, começar a ver, a gente vê que, lógico, tem coisas raríssimas que, né, só um cara que trabalha na unidade coronariana que vai ver. Mas o basal, isso que a gente discutiu, né, é uma questão que com certeza você vai dar conta, sim. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, colegas. Então, Dona Maria Francisca, 46 anos, vem à consulta de rotina, trazendo um ECG abaixo que seu médico de família solicitou. Como a Sandra comentou, vamos ver rapidinho aqui. O que é que eu tenho que ver? Bateu na minha mão elétrica, eu tenho que ver. O meu D2 longo aqui embaixo, ó. Os intervalos RR são constantes? São. Então, meu ritmo é regular. Então, primeira coisa que eu já sei, ritmo regular. Em D1, em D2 e AVF, a onda P, pequenininha, mas está aqui, precede o complexo QRS? Precede D1, D2 e AVF. Então, esse é um ritmo regular e sinusal. Terceira coisa que eu teria que poderia calcular a frequência. Como é que eu faria? Pela fórmula 1500, né, dividido pelo número de quadradinhos. Mas aí é matemática, né? Mas aqui, ó, eu responderia essa questão. O que é que eu posso afirmar sobre esse eletro dessa paciente? Que ele é regular, porque os intervalos RR em D2 têm a mesma quantidade de quadradinhos, e é sinusal, porque o D1, porque a onda P em D1, em D2 e AVF, que é o quadrante ínfero esquerdo, a onda P precede o complexo QRS. Então, a resposta aqui seria: o ritmo é regular e sinusal. Ok? RR constante, onda P precedendo o complexo QRS em D1, D2 e AVF. Então, gabarito B. Ainda sobre esse eletro, a gente pode dizer que o eixo cardíaco é normal? Como é que a gente vê rapidinho isso? Eu vou em D1 e vejo que predomina onda R no complexo QRS. E vou em AVF e vejo que predomina onda R no AVF. Todas as vezes que eu tiver essa combinação de no D1 eu ter uma onda R predominando, ou seja, a minha onda R é maior do que a S, que nem apareceu aqui. E em V1, em AVF também, a onda R foi bem maior que a AVF, que nem apareceu. Predominou onda R em D1, predominou onda R em AVF, meu eixo cardíaco é normal. Isso é um excelente sinal para o meu eletro. Então, resposta certa, eixo cardíaco normal, tá? Colegas, qualquer comentário, por favor, é só abrir o microfone e comentar, tá bom? Terceira questão. Qual é o quadro diagnóstico provável encontrado no eletro abaixo? Um eletro já mais complexo. Eu começo a ver aqui, ó, sempre RR normal, D1, D2 e AVF tem onda P precedendo o complexo QRS, então é um ritmo regular e sinusal, né? Posso calcular a frequência cardíaca, vou olhando que aqui nas derivações bipolares e unipolares está normal, aí vou para a precordial. Aí eu começo por V1. Olha que coisa esquisita. Isso aqui não pode, né?
eu tenho uma onda bem grande aqui, positiva em V1. Não pode. Além do mais, além disso, eu tenho duas ondas positivas, que é o R e é o R'. Então, eu tenho um M aqui, né? E eu vou para V6, eu tenho um alargamento do complexo QRS maior do que 3 quadradinhos. Todas as vezes que eu tiver essa combinação de uma onda R e R' em V1 e um alargamento em V6, eu tenho um bloqueio de ramo direito. O que pode ter provocado isso? Um infarto nessa região, uma doença de Chagas, né? Uma miocardiopatia dilatada, a própria senectude, a velhice pode provocar isso, mas eu vou ter que intervir aqui, tá? Isso pode evoluir para uma patologia mais séria. Isso com precordialgia é igual a pronto-socorro, isso com instabilidade hemodinâmica é igual a pronto-socorro. E o diagnóstico, bloqueio de ramo direito, ok? Porque RR' em V1, QRS alargado em V6. O que é um QRS alargado? Um QRS que mede mais do que 3 quadradinhos, maior do que 0,12 milissegundos. Muito bem. O paciente chegou desesperado para você, porque ele viu, né, esse eletro aqui que tinha escrito umas coisas, que tinha uma doença. Aí você primeiro olhou, onda P, segmento PR, aí você somou, deu mais do que 5 quadradinhos, constante. Aqui, também. Aqui, também. Aqui, também, e até o final é assim. Então, você tem um intervalo PR alargado, mais do que 5 quadradinhos, mais do que 0,20 segundos, milissegundos. Então, você tem um BAV de primeiro grau, que é totalmente benigno. Então, qual é a resposta certa? BAV de primeiro grau, devendo tranquilizar o paciente da natureza benigna do achado. Não tem que ir para cardio, não tem que fazer eco, não tem que encaminhar para o pronto-socorro. Por quê? Porque isso é um achado. Ele tem, né, um intervalo PR aumentado. Ele vai viver a vida dele inteira com isso, ok? Outro paciente chega para você, vamos supor que ele seja, né, tenha qualquer patologia, você pediu um eletro. Né? Aí você começou a ver aqui, né? D1, ok, positivo. AVF, vamos ver. Ih, AVF tem um negocinho esquisito aqui na onda P, ó. Né? D1 é uma onda bem importante para eu ver eixo, AVF também, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma onda P aqui normal, vamos ver D2. Ih, D2 está esquisita essa onda P. Ela está como? Não é? Ela está mais larga do que 3 quadradinhos, né? Aí eu vou em V1 aqui, ó, tem a cereja do bolo. Eu tenho uma onda P com uma corcova para cima e uma corcova para baixo, alargada. Isso é patognomônico de sobrecarga atrial esquerda, né? Aqui você podia dizer, mas aqui, Martins, será que não tem 2 quadradinhos e meio? Será que não tinha uma sobrecarga atrial direita? Pode até ser, mas aqui ficou mais patognomônico. E existe, por incrível que pareça, alguns casos de insuficiência mitral que o paciente pode ter ao mesmo tempo sobrecarga atrial direita e esquerda. É raro, tá? Então, como aqui predomina mais o alargamento do que aquela onda bem com amplitude aumentada na altura, e aqui tem o Morris, né? Porque o Morris, uma corcova para cima e uma para baixo, mais do que 3 quadradinhos, o diagnóstico mais patognomônico seria, né, uma sobrecarga atrial esquerda. Mas não dá para descartar que tem aqui uma sobrecarga atrial direita, mas a esquerda predomina. Qual é o tipo de lesão que pode provocar isso? Algum problema de mitral, né? O que poderia provocar isso aqui? Hipertensão pulmonar poderia provocar? Não, porque hipertensão pulmonar ia só gerar um aumento da câmara direita. DPOC também, tricúspide também, mas a mitral, ela vai provocar um problema de sobrecarga atrial, não é, esquerda, podendo até comprometer o ato direito. Então, essa, de fato, é uma questão mais difícil.
mas a resposta óbvia seria insuficiência mitral se eu concordasse que o que é mais patognomônico é a sobrecarga atrial esquerda pelo sinal característico de Morris em V1. Okay? Então, de fato, é uma questão de uma complexidade maior. Tá? Se alguém marcou sobrecarga atrial direita, não está errada de todo, mas a sobrecarga atrial esquerda é mais patognomônica. E a insuficiência mitral pode explicar duas sobrecargas ao mesmo tempo. A gente gostaria de agradecer muitíssimo a irmã Monique, ao Dr. Martim, pela brilhante apresentação do tema, um tema que a gente escolheu a dedo, porque existe uma frequência muito grande, né, desses acontecimentos, né, na atenção primária. É um tema que o médico de família tem uma dificuldade mesmo de acompanhar, isso é um fato, né? Então, eu acho que aulas como essa, apresentação como foi feita de maneira bem didática, né? Bem aprofundada ao mesmo tempo, levando em consideração as urgências, quais os pacientes que a gente deve encaminhar, quais que a gente deve ficar atento e quais que a gente deve ter uma tranquilidade de fazer esse acompanhamento também na atenção primária. Eu acho que é isso que o Martim deixou muito claro para nós na sua apresentação, e era exatamente o objetivo dessa aula. Entregar para o médico de família e comunidade a tranquilidade dos casos que devem ser observados na atenção primária, acender o alerta nesses casos que deve ser observado e acompanhado junto com o cardiologista, e apresentar, nas situações de urgência, um encaminhamento suficiente para o secundário. Eu acho que o objetivo é exatamente isso. A gente fica muito satisfeito, né, em cumprir esse objetivo do médico de família na atenção primária. Gostaria de agradecer, né, e deixar para o Dr. Martim fazer as considerações finais, né? Se ele tem alguma recomendação extra, fique à vontade, professor. Eu só tenho a agradecer, doutor Hercules, pelo convite, né? Fico à disposição para mais algum convite, né? Dentro, né, dos assuntos que eu acho que eu posso colaborar, lógico, né? Medicina é muito complexo, a atenção primária é uma coisa que, né, a gente morre estudando e nunca vai estar suficiente, mas fico à disposição, né, dentro das minhas limitações. Agradeço muito a irmã Monique, né, a meu grande amigo Drummond, né, amigo muito bom vê-lo, e fico à disposição, doutor Hercules, com uma próxima oportunidade, se eu puder colaborar, vou estar à disposição, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, deixar um abraço especial aí à irmã Monique, que está nos acompanhando até esse final, né, e um grande abraço a todos, uma boa noite, eu fico muito agradecido aí ao professor pela brilhante aula. Muito obrigado, viu?